Bem, módulo 8, a gente vai discutir um pouquinho agora sobre estruturas e geometria das barragens. Talvez esse módulo eu tenha buscado informações de outras disciplinas que eu cursei no meu passado, que tem a ver muito mais com obras hidráulicas do que com a disciplina de aterro de barragens de terra. Porque, primeiro, a gente está construindo um dispositivo que vai servir para um fim, e é importante a gente entender qual é o fim que a gente vai ter, quais são as estruturas que vão compor esse corpo da barragem, essa estrutura geral, e eu gastei bastante tempo na preparação desses slides. Talvez no material do Sandrone esteja bem diferente do que vai estar aqui. Então, barragens geral, tá? A gente não está falando só de barragens de terra. Elas são divididas, as barragens de água, né? Que tem a barragem de rejeito. Deveria colocar aqui rejeito também, né? Que isso foi da disciplina de questão de tratamento de água. Existe a barragem de fio de água e de regularização. A barragem de fio de água ela não dispõe de um reservatório de acumulação de água, significando inconstância das vazões efluentes e oscilação da vazão do rio. Já a de regularização, ela acumula água durante um período favorável para serem usados nas secas e aumentando as vazões mínimas. Então, a fio de água, ela já compreende esse conceito de você ter uma barragem que ela não está preocupada com a oscilação dessa... ela não está preocupada com a oscilação entre os meses, que é o que acontece, por exemplo, principalmente com aquelas barragens de grandes tamanhos. A fio de água talvez seja uma barragem de abastecimento de água, que você tem que construir uma barragem para poder ter um reservatório para retirar aquela água e ter aquela constância. Já o de regularização, você tem o conceito de período de grandes chuvas e de secas. Então, existe um dimensionamento onde você vai pegar, não sei se vocês estudaram isso em hidrologia, diagrama de Ripley, onde você mapeia todas as chuvas ao longo da história a história da hidrologia, e você vê quanto é que é a alta, quanto é que é a máxima, quanto é que é a mínima, e em cima disso você tira o volume do seu reservatório e dimensiona para isso. Meio que a base do dimensionamento das barragens que a gente vai trabalhar com água. E aí existem alguns tipos, barragem de represamento, que represa o nível para e o aproveitamento se dá diretamente ao pé da barragem, aquela situação que você coloca justamente a casa de força e todos os equipamentos muito próximos do corpo da barragem. Existe a barragem de desvio, que a barragem sai de um canal aberto, um túnel adutor, que conduz a água à estrutura. Ou seja, existe um túnel, esse túnel, como tem um desnível grande, você vai gerar uma pressão de água que ocorre nesse túnel muito elevada, e aí ele pode ocorrer das mais diversas formas. Às vezes, essa geomorfologia ela propicia ter uma situação dessa. E você acaba tendo a pressão que você precisa, que na geração de energia elétrica você precisa de pressão, você não precisa de volume, precisa de uma pressão muito elevada. Você tem a pressão para poder gerar essa energia de forma mais eficiente. E aí os arranjos são os mais diversos possíveis, tem arranjos onde você, tua casa de força pode ficar toda subterrânea, no subsolo, você pode atravessar, você faz um túnel, às vezes existe um rio meandrático com várias curvas, você cobre um desnível grande simplesmente fazendo um túnel em alguma montanha, e existe aqui uma situação onde você tem aí, bem similar essas duas. E a situação de barragem de derivação, que a barragem represa um rio e a água é conduzida por um canal através do encosto do vale do rio, onde é aproveitável.
Aqui, ó, o rio vai para um lado, a barragem vai para o outro. Dos elementos, aqui um arranjo, o exemplo da usina hidrelétrica Foz do Areia, não me lembro onde é que é, daqui a pouco a gente fala. Existe um arranjo, e esse arranjo ele é assim para a gente poder executar. O arranjo em vale é aquele arranjo que a gente falou há pouco tempo, que existem duas ombreiras, existe uma cadeia de montanhas que está de um lado e de outro, é a situação assim maravilhosa para qualquer tipo de barragem, porque você vai construir a barragem o menor possível, porque você tem morros preferencialmente de material rochoso, com grande resistência, então você melhora essa adesão, e a tua barragem ela pode ser muito alta e tua área de alagamento não vai ser grande, você gera uma pressão de água bastante elevada e não vai alagar uma região muito grande, que o alagamento, a área do lago, realmente é um problema ambiental muito crítico, porque você vai ter que primeiro tirar qualquer construção que tenha, e, em geral nas margens dos rios é onde ficam as cidades, então você acaba tendo que desocupar muitas pessoas. Você tem área produtiva que perde, você tem biomas que às vezes são devastados por conta disso. Você tem o problema de ter que desmatar, destocar, tudo mais, porque se você deixar esse material, você acaba criando um lago com muita matéria orgânica e eutrofiza esse material, então tem o desmatamento, tem todos os impactos que uma barragem tem. Se é que a solução de hidrelétrica é a solução mais limpa que tem, e não é. A solução mais limpa que tem o menor custo ambiental é a solução nuclear. Isso é fato. Apesar de você gerar o lixo nuclear, de ter todos os riscos da usina nuclear, é a que tem o menor impacto ambiental. Por quê? Você tem um material muito compacto que você vai gerar um lixo que vai durar, sei lá, 200, 300 anos, 500 anos, aquele lixo tóxico, mas você coloca aquilo ali dentro de um reservatório, você não cria um volume absurdo. Aí você tem, na barragem, você tem diversos tipos de impactos, embora seja uma energia considerada limpa. Eu considero realmente a energia da barragem muito limpa, só que tem situações. Tem situações onde isso é melhor, onde é pior. E aí existem algumas estruturas. A ensecadeira é uma das que... Túnel de desvio ensecadeira é o start da tua barragem. Ensecadeira serve para secar. Por isso, ensecadeira. São muito criativas as pessoas que inventam nomes. E a ensecadeira são pequenas barragens que são construídas antes, ou às vezes até no ponto onde vai ser sua barragem, para você represar o curso hídrico e, através do túnel de desvio, ou desvio de rio, né? É a alternativa do túnel de desvio, você vai desviar, seja por meio de bombas, seja por meio de qualquer outro tipo de estrutura, às vezes a própria gravidade, o curso hídrico de um ponto ao outro. E a região onde vai ser construída a barragem vai estar desimpedida para o trabalho. O vertedouro, tá aqui o vertedouro, é uma estrutura onde toda a água que não é utilizada para ou geração de energia, se é uma barragem de geração de energia, ou abastecimento de água, se é uma barragem de abastecimento de água. Se for uma barragem de rejeito, existe o vertedouro para verter a água da chuva, né, a água precipitada que vai seguir, que não é muito comum em barragem de rejeito, mas tem. Então, o vertedor é uma estrutura para deixar a água passar. E aí, vamos ver aqui, olha essa barragem. A gente tem ela aqui atrás em planta, a gente tem aqui algumas fotos dela. Ela é bem interessante, é uma barragem, deixa eu ver, aqui tem estrutura. Ela é uma barragem igual aquela primeira que eu mostrei para vocês lá atrás, é uma barragem de enrocamento. Ela foi feita em 2 estágios. O primeiro estágio, o plinto, é essa região aqui do início da barragem, onde ele meio que tem a função de fixar
principalmente onde você tem essa face de concreto, fixar o concreto para ele não sair ou boiando, ou ter qualquer tipo de situação que ocorra nele. Ele tem uma função de adesão. Ela foi feita no primeiro estágio, com uma altura na cota 685, tá certo? Subiu 610 para 685, 75 metros, e depois subiu para 748 na região final, ou seja, 610, 748 dá 138 metros de altura. É uma barragem de enrocamento. Se você tem muitas rochas na região, uma pedreira que possa te fornecer material nos volumes que a gente necessita, a solução ótima é você utilizar ela para poder construir a tua barragem. A inclinação do talude é bem vertical, se vocês forem ver. Provavelmente a rocha tinha uma densidade relativamente boa. 1,4 para 1 é quase vertical. Se a gente for voltar aqui, você vê que é quase vertical essa barragem. Ela é bem inclinada. O acesso dela é feito por meio dessas bermas laterais. Então, você tem aqui um zigue-zague que você consegue trafegar, tá certo? Existe um tráfego para ir para o topo e para a base da barragem. Aqui o vertedor saindo, tá certo? A tomada d'água dela, eu acho que é aqui. Eu não lembro que tipo de tomada d'água que ela usa. Não lembro que tipo de tomada. Existem diversas, como não é uma disciplina. Isso está no livro do... Quem vê ali o videozinho pequenininho, está no livro do Paulo Teixeira Cruz. Eu tirei alguns exemplos desse livro. Maravilhoso. Quem achou o livro em PDF, passa para mim. Eu gosto. Eu tenho ele em papel, mas eu gosto de ter em PDF também. Acho que todo mundo que compra livro em papel devia ganhar uma possibilidade de acesso do livro em PDF, né? Eu acho que é prático para a gente preparar a aula. Eu gosto de ter anotação nos PDFs, é melhor. Então, é um tipo de barragem interessante. A gente tem aí uma situação bem sucedida onde se teve a face de concreto. Vamos para outro tipo. O arranjo típico de barragem em vale aberto. É um arranjo típico usual, que a gente usa muito em barragens. E essa é interessante, que ela, inclusive, é de um rio navegável e ele tem uma eclusa. Então, aqui existe o canal de fuga, né, que é o canal por onde o rio estava... local que restitui a água turbinada ao leito do rio. Eu não cheguei a comentar. A água entra para a turbina para gerar energia, ela tem que voltar por algum lugar. É o canal de fuga. E a eclusa, que eu já comentei. Vamos para as fotinhas dela. Aqui a foto da eclusa, ela ainda não estava construída nessa foto. Aqui dá para ver o canal da eclusa. Aqui, uma eclusa. Como é que ela está? Aqui o vertedor. Essa é uma barragem de grandes dimensões, com volume enorme de água. O vertedouro dela é muito bonito. E a barragem. A área de alagamento dessa barragem, por ser uma região muito plana, é absurdamente grande. Então, assim, existem diferenças e eu acho que o impacto dessa barragem foi altíssimo. Aqui a seção transversal da Tucuruí, ela é uma barragem que tem várias transições, com vários materiais, ela funciona como filtro. Ela, se eu não me engano, para cada situação, para cada trecho, aqui é na estaca 15 mais 50, na estaca 21 a gente já tem uma outra geometria, com outras situações. Você vê que o material teve que ter injeções de concreto no material, teve que ser feito um tapete de concreto para aumentar a resistência desse... Não só diminuir a permeabilidade do solo e aumentar a resistência. Aqui, se eu não me engano, é o núcleo. Eu
Peguei a legenda, né? Devia ter pego a legenda. E aí você tem T1, T2, T3, são os materiais de transição para poder fazer com que isso funcione como filtro. E no final, na seção 35 mais 50, a gente tem aquela de material quase uniforme, né? Você tem uma proteção de enrocamento. A face da barragem ela tem que ter uma proteção por conta do efeito das ondas da lagoa, que geram ondas por conta do vento. Existe um enrocamento que é jogado na face, e ele tem um filtro que ele vai, filtro tipo chaminé, que ele desce vertical e depois vai um tapete filtrante para poder impedir que a água passe para essa região daqui. Então, ó, essa barragem do Tucuruí ela é interessante. Primeiro pela eclusa, né, que é uma barragem que tem eclusa, grandes dimensões. A diferença de nível que eu não vi, parece que aqui parte do zero, são 78 metros. Não, é a metade da outra que a gente viu, né? E existem diversas seções transversais com vários tipos de arranjo. Falando da proteção da face, esse é um outro tipo de arranjo, barragem de Bonito. Eu coloquei foto dela? Não coloquei foto dela, não achei foto dessa barragem. Mas aqui é um arranjo onde existe um núcleo grande de argila compactada, você tem aqui um cascalho e o filtro ele está depois da argila. Tá, daqui a pouquinho eu vou falar de barragens de rejeito. Tá aqui o filtro. Coloquei essa principalmente para falar do hip wrap. Hip wrap é uma proteção de face que a gente faz. Hip wrap você já deve ter ouvido como o termo daqueles. Eu uso muito em projeto de contenção, hip wrap feito com um saco de solo cimento. Você pega saco de estopa, aquele saco de pano, né, aquele tecido, e preenche com uma solução, com uma mistura de solo cimento, às vezes 10% de cimento, 20% de cimento, e consegue amontoar esses sacos, montando um arranjo que ele vai se adaptar a qualquer tipo de situação, e isso se configura como um hip wrap. Essa é uma situação muito comum para obras de contenção. Aqui, em termos de barragem, para os barrageiros, hip wrap é um termo utilizado principalmente para blocos de pedra. Geralmente não são sacos de solo cimento. Bloco de pedra com dimensões maiores, porque ele não pode se movimentar com as ondas, e ele tem que ter um travamento interessante, de modo a ele ficar numa face inclinada, tá certo? Aqui está mais suave, é 1 para 1,8, quase 1 para 2, mas ele tem que ter um intertravamento. A solução alternativa ao hip wrap, eu não coloquei aqui, deixa eu ver se eu acho aqui. Vamos abrir uma janela. Agora eu fiz diferente, estou compartilhando uma tela inteira. Isso. Uma solução ao hip wrap, a gente usa muito isso em obras portuárias, seriam tetrápodes. Na verdade, se usa mais o tetrápode para você fazer mole, para você entrar em obras aonde você tem o impacto do mar. Aqui o tetrápode já bem. Existem diversas construções. É interessante. Eu usei muito isso em Porto, na área portuária. Poderia, não é comum. Não sei, né? Onde o hip wrap foi, deixa eu colocar aqui nas mensagens. Até o final, participei, aplicado hip wrap jusante da barragem para a estabilização do acampamento da talude. Sim. Oi. Eu tenho um projeto que eu fiz uma estabilização de um talude. Eu fiz um muro de arrimo em hip wrap e fiz um reforço de fundação também.
Eu vou disponibilizar para o pessoal lá no grupo da pós. Ah, e manda para mim também. Ou manda por WhatsApp para mim, pode mandar. Aí o pessoal vai ter uma noção. Tem um memorial Ah, descritivo. legal, pô, adoro essas coisas. Vou enviar para a galera aí. Show, Bom, show. valeu. Muito bom. Daí vamos continuar. Barragem do Germano, essa já é a situação de barragens de rejeito. É uma barragem que está lá no Paulo Teixeira. Esse livro de barragens do Paulo Teixeira, ele não discute muito barragens de rejeito. Existem literaturas específicas que discutem isso. Aí é aquela história, se você vai para o livro só de barragens de rejeito, vai se discutir muito mais como é esse rejeito e muito menos essa barragem. Eu acho que até em questão de barragem de rejeito que eu acho que eu vi o artigo, eu não tenho certeza. Mas, vamos lá, voltando aqui. A situação que ele discutiu foi essa, onde existe uma barragem de rocamento, que é o dique de partida. Essa é uma solução boa, tá? É uma solução que não é tão complicada, apesar de que essa daqui ela teve uma fissura. E você vai fazendo alteamentos ao longo do trecho para cada camada que você vai colocando de rejeito. Isso eu tirei do site da Samarco, lógico, vai estar tudo como se barragem de rejeito fosse a coisa mais maravilhosa do mundo. Mas tá aqui, é legal que ele mostra todas as estruturas. Aí, ó, ligando de São Paulo. Vão atento. Primeira coisa, dique ou barramento principal. Deixa eu tirar o som. O principal dique, é onde você vai começar a tua contenção. É aquele dique de partida. Crista é onde se inicia a disposição do rejeito arenoso, o ponto mais alto da barragem. Reservatório de rejeito arenoso, tá aqui, número 3. É onde ocorre a disposição do rejeito arenoso gerado no processo de beneficiamento. Número 4, reservatório de rejeito fino, ele fica antes, tá certo? Porque você coloca fino, choveu, começou a descer o rejeito fino, ele vai para o arenoso. É como se fosse, o arenoso funciona como um filtro, para evitar que a água que chegue depois da barragem de rejeito seja contaminada. Então, ele fica aqui em cima. Diques auxiliares, número 5, existem vários diques, de repente, para delimitar outras áreas de disposição ou proteger para que o material não vá para fora. Ombreira são a formação de montanhas nas laterais de onde você tem a tua barragem principal. Vertedouro, onde é que está o vertedouro aqui, número 7? Vertedouro, está aqui, ó. A água que vai seguir, a água que seguiu, vai passar por aqui, a água da precipitação. E drenagem interna, ele mostra aqui, saída da drenagem interna. Questão de barragem de rejeito, existe uma drenagem interna que é material filtrado. O sistema de drenagem ele tem que funcionar porque, na verdade, o rejeito ele é um material muito próximo de uma lama e se trabalha com o conceito do endurecimento do rejeito. Então, você vai ter que... endurecimento, a gente sabe de próprios solos moles, né? O conceito dele é o conceito de sair água para você agregar mais material sólido no espaço, no mesmo espaço. Então, quanto mais material sólido, mais resistente está o teu material. Eu não lembro, era esse mesmo, era esse artigo mesmo, eu acho. Até legal que é de artigo de rejeito. Cliquei aqui para abrir, depois, enquanto vai abrindo... tem que abrir aqui, né? Depois eu
para vocês. E aí, esse artigo ele discute, esse artigo é legal, é desse artigo que eu quero que vocês façam a resenha. Ele fala de barragens de rejeito, não barragens de água. Existem 3 métodos clássicos para a construção de barragens de rejeito. O método de montante, que é de todas as barragens que caíram, o método de jusante, que quase ninguém faz, e o método de linha de centro, que é intermediário, mais pessoas fazem. O de jusante quase ninguém faz porque é o que gasta mais material. Se vocês forem ver, a área de barragem, de material resistente para barragem, é o maior no método de jusante. O de montante é onde você tem o menor material. Ele trabalha fortemente com esse conceito de endurecimento. O método de montante, ele nunca funciona? Não, ele funciona sim. Só que você tem que ter um controle bom e você tem que ter um material que tenha um endurecimento suficiente para aguentar isso daqui dentro da evolução do tempo. Então, se você tem um rejeito arenoso, lógico, o método de montante vai funcionar muito bem, porque o rejeito arenoso é um aterro hidráulico arenoso, a água percola com muita facilidade. Se você tem uma lama, o método de montante ele já é muito complicado. Você tem que trabalhar com método jusante ou linha de centro. No artigo ele faz uma discussão sobre isso. Eu vou até abrir aqui o PDF do artigo. Vamos abrir aqui. E vou dar uma passada com vocês. Eu gostei muito desse artigo. Vai. Aqui, ó. E ele é legal que ele é um artigo explicativo, né? Ele explica bastante, mostra, discute, dá exemplo aqui, fala o que é uma barragem, quais são os métodos construtivos, discute. Estou dando uma folheada só para vocês terem uma ideia. Então, não sei se eu posso caracterizar isso como uma resenha, mas já fica aqui registrado. Depois eu vou colocar isso numa atividade para vocês produzirem. Não pense nesse artigo como se fosse fazer uma resenha sobre esse artigo, mas talvez usar o artigo como uma referência e trazer outras coisas. Eu quero que vocês tenham liberdade de expor uma visão de pessoal de vocês, usando primeiro esse artigo e talvez ou um evento. Vocês vão ter muita liberdade para construir esse texto. Eu só quero dar trabalho para vocês. Trabalho pelo sentido de trabalho, dor de cabeça. Vocês vão escrever alguma coisa, eu vou discutir aí, um bate-papo sobre o que vocês absorveram, o que vocês acham. Se quiserem utilizar a referência do artigo e talvez discutir barragens de água, fazer uma relação, o que seria, qual a correlação de barragens de rejeito, barragens de água, ou discutir talvez um rejeito diferente, uma situação diferente, ou quiser simplesmente falar só sobre o que está no artigo, a liberdade de vocês é aquela história. Usem liberdade com responsabilidade. E eu acho que, se eu não me engano, é o último artigo, último slide. Então, 10 horas. É a hora do nosso intervalinho para fazer um cafezinho. Vou dar uma parada aqui no vídeo, que aí eu já tenho